Espíritos, questões 197 a 199A, intitulada Sorte das Crianças Depois da Morte. E o Carlos Alberto fará esse estudo para nós e nós o convidamos para iniciar. Boa noite a todos, boa tarefa. Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Nós estamos de volta com muita alegria para fazer o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Hoje, na nossa penúltima reunião, na próxima quinta-feira, vamos estar encerrando o ciclo de 2017. Então vamos aproveitar da melhor maneira possível o tempo e dando boas-vindas a todos que estão vindas a primeira vez à nossa casa. Nós abraçamos nesse momento também aos nossos amigos que se encontram em casa, os internautas, amigos da Rede Amigo Espírita, amigos da FEAC, que todos possamos estar envolvidos nesse momento tão especial que é estudar a doutrina espírita, abrindo as portas para o Evangelho de Jesus. Nosso tema hoje, sorte das crianças depois da morte. Nós estamos, portanto, trabalhando com o Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 4. E hoje, então, nós vamos trabalhar a questão 197 até a questão 199. Então vamos lá. Kardec formulou assim aos espíritos: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Resposta: algumas vezes o é muito mais. Porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Aí Kardec volta com uma subpergunta: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o do seu pai? Resposta: isto é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Olha que questão interessante. Durante muito tempo, a humanidade teve muitas dúvidas, principalmente no que remonta à imortalidade, à vida futura, a destinação dos seres pós a morte. Então, dentro de uma ideia de céu, inferno, purgatório, que já definia 3 situações assim bem específicas, tinha uma questão que deixava realmente dúvidas assim complicadas. E as crianças que não tiveram, por exemplo, oportunidade de exercer o livre-arbítrio? Não pecaram, então não estão sujeitas a punições ou privilégios? Como é que funciona isso? Então ali a gente já percebia um movimento de indagação que a doutrina espírita no século XIX veio para ficar, porque ela traz para nós conceitos relevantes, transcendentes, no que remonta à destinação. Primeiro, que a teoria de céu, inferno, purgatório caiu por terra. Porque céu, inferno é estado de alma. Então nós podemos eleger o céu, podemos definir o inferno aqui. E pós a desencarnação, o que vai prosseguir é a realidade que foi sustentada aqui na Terra.
Os espíritos nos comprovam isso o tempo todo. Agora, e as crianças? O assunto volta de uma forma bem parecida. Bem parecida. Por quê? A criança que desencarna em tenra idade, por exemplo, um recém-nascido, ou com poucos meses, poucos anos de vida. Não, por que não? Vamos pensar na criança que vai desencarnar na adolescência. Começou a despontar na vida, desencarna. Qual será a destinação? Então a doutrina espírita vai nos esclarecer. Inicialmente é necessário refletirmos que somos espíritos viajores do tempo. E tudo que acontece conosco nesta existência reflete o nosso passado espiritual de outras vidas e as nossas escolhas nesta vida. Então, estamos diante do passado o tempo todo, seja remoto, seja mais distante, enfim. Quando uma criança desencarna, obviamente que fica para nós assim muito fácil entender que são espíritos chamados completistas. Ou seja, o espírito reencarna para viver um período curto, para como que fechar uma etapa num determinado aprendizado. Porque, em alguns casos, em vidas pregressas, houve uma interrupção deste aprendizado. Seja uma interrupção por escolha do próprio espírito, ou algo que aconteceu aleatório dentro de um contexto das suas escolhas. Então, existe nesse processo um envolvimento também dos pais, da família, que vai viver aquele drama. Então vamos dar um exemplo só para abrir a conversa, porque a gente não pode generalizar. Então vamos imaginar que um espírito cometeu suicídio. Ele tinha uma programação de vida de 60 anos. Ele encurtou essa programação por 10 anos. Só que esse suicídio também ele foi favorecido pelas atitudes daqueles que estavam envolvidos no contexto. Pode ter sido até estimulado por terceiros, certo? Esse espírito, depois de peregrinar no mundo espiritual, vivendo as suas dificuldades, em decorrência das suas escolhas equivocadas, esse espírito vai precisar de se recompor. Ele vai precisar de passar por terapias, por procedimentos que vão auxiliá-lo a recuperar. E as lesões são graves, diga-se de passagem. E ele precisa, em alguns casos, não só as terapêuticas no mundo espiritual, mas ele precisa de reencarnar para que haja também uma reconstituição, uma reposição das suas estruturas fisiopsíquicas. O perispírito precisa de ajuste. Então ele vai recompor como? No mundo espiritual? Não, ele precisa da reencarnação. Ele precisa do corpo. Porque o corpo funciona como um filtro, um dreno. O corpo vai escoar, vai pôr para fora, como se fosse um carvão, para que o espírito possa se reajustar. Só que ele, por estar fragilizado, ele não vai ter condições de viver muito tempo. Então ele vai viver um curto período de tempo. Aí vem aquela pergunta: mas e os pais vão sofrer com aquela situação, vendo um filho desencarnar? Então, em alguns casos, os pais foram copartícipes do processo lá de trás. Podem ter sido responsáveis, inclusive. E a dor que vão viver aqui define um procedimento necessário para o reajuste de todos que estão no contexto. Fiz-me claro?
É necessário a gente ter cautela para não tirar conclusões precipitadas. E nem sair daqui pegando um caso lá do vizinho e falar que é isso. Ninguém tem autoridade para isso, porque desconhecemos o que envolve cada caso, certo? Eu estou fazendo essa abertura para a gente não ficar seco, chapado, como diz o outro, aqui no texto. Porque nós precisamos de aprender a estudar tanto a doutrina quanto o evangelho, tirando o espírito da letra. Você vê a letra, mas você tem que trazer, ou você tem que ir para trás da letra e ver o que está guardadinho lá. E, obviamente, que ir para trás da letra, cada um vai encontrar de acordo com as suas condições, com o seu entendimento, com a sua maturidade, e até favorecido pela espiritualidade, que não dá o que nós não podemos receber. Então tem coisa que você quer até buscar, mas não tem resposta. Não força a porta. Não bate na vida, não. Porque senão a vida vai te bater. Tem muita gente aí querendo arvorar-se de descobridor da roda, idealistas, filósofos, cheio de boas intenções. Mas a gente vê a imprudência e os desvios até no que remonta ao assunto espiritismo. Espiritualidade. Então, qual o setor que o homem não conspurca? Não adultera? A gente pega o Antigo Testamento, nas próprias histórias bíblicas, nós vamos encontrar adulterações. Abraão, Isaac e Jacó. Lá no início, Jacó foi usurpador. E os religiosos tratam como se fosse vontade de Deus que Jacó assumisse a condição de herdeiro que era do irmão dele, de Esaú. Então basta a gente estudar um pouquinho e a gente vai ver como que os homens somos contraditórios. Vamos voltar aqui para não desviar o assunto. O que isso tem a ver com a questão? Vamos voltar para ela. Aqui a pergunta de Kardec é extraordinária. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? A questão aqui é sobre adiantamento. É sobre evolução. É sobre escala. Então os espíritos estão respondendo para nós. Algumas vezes o é muito mais. Porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então eu levei o assunto para o lado de um espírito completista. Mas existem situações que um espírito reencarna e vai desencarnar em tenra idade, não porque ele é um completista, mas é porque ele é um missionário. Ele reencarna, vai ser filho daquela família, porque o filho não é do casal, né? Geralmente o filho é da família. Não é assim que funciona? Ou vocês não acreditam mais no Instituto da Família? Aí fora eles tentam dizer para nós que família não tem importância. As novelas pregam adultério, prostituição, não é? O barateamento dos valores, né? A desagregação, a disputa, em todos os sentidos. A sociedade materialista, os políticos, o marxismo, tudo isso quer destruir família, para pegar, para fazer com que os homens individualizados percam a referência e passam a idolatrar os ídolos. O Estado, por exemplo. E aí a gente observa que muitas coisas que estão acontecendo na sociedade vigoram porque existem mentes brilhantes que atuam nesse sentido. Mas Jesus sempre vence, tá? Podem ficar tranquilos. Só um pouquinho. Está aqui, porque está despencando. Ficou claro? Desculpa aqui porque eu perdi o contexto. Mas então, eu vou dar uma dica para vocês. Existe uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, que é um clássico. Essa obra é da década de 50. O título dela é Ave Cristo.
Nessa obra nós vamos encontrar uma história belíssima de espíritos que reencarnam lá no século, final do século II, século III, início, espíritos que vão viver processos lá no cristianismo nascente. Mas há entidades que naquele agrupamento citado por Emmanuel, a obra de Emmanuel, tá? Entidades que vão reencarnar para ajudar um determinado personagem. E esse personagem aqui que nós vamos citar, o nome dele na obra é Tassiano Varro. Tassiano Varro era um espírito de vasta cultura, um líder em vários setores, em vários momentos da história, que se desviou profundamente do Evangelho. E esse espírito, optando pelos prazeres humanos, há um movimento do mundo espiritual para tentar resgatá-lo, auxiliá-lo, para que ele se redirecionasse. Então nós vamos encontrar no início do livro a história descrita de uma entidade, um espírito, numa condição muito evoluída, em se comparando com aquele que ele vai ajudar, ele pedindo ao mundo espiritual que pudesse favorecer que ele reencarnasse para ajudar essa entidade. E ele então se candidata, recebe, portanto, a oportunidade, a tarefa, é dado para ele 100 anos. 100 anos. Para ele ajudar esse espírito. Então ele reencarna em Roma. O nome dele é Quinto Varro. E ele vai, então, ele se propõe a auxiliar no encaminhamento daquele que viria a ser seu filho. O nome dele era Tassiano Varro. Então nós vamos encontrar nessa história um exemplo marcante do que eu estou tentando falar para vocês. O pai desencarna como cristão e o filho, Tassiano, envolvido por uma circunstância muito complexa, acaba sendo enovelado pela treva e toma aversão ao cristianismo. E o pai, Quinto Varro, era cristão. Essa história é intricada. E aí o que aconteceu? O filho, porque fizeram a cabeça dele que o pai tinha sido morto por cristãos, ele tomou aversão por cristãos e ele não suportava nem ouvir falar nos cristãos ou no nome de Jesus e etc. E o que acontece? Na realidade, o pai não tinha morrido. O pai foi dado como morto, mas não tinha morrido. E foi viver em uma outra localidade por conta da traição da mulher, da mãe desse que é o Tassiano. E, na circunstância da vida, os dois se encontram. E o Tassiano vai encontrar o pai sem reconhecê-lo como pai, mas um cristão que recebeu o nome de Apio Corvino, em homenagem a um cristão que era o seu mestre, que também se chamava Apio Corvino. Apio Corvino é o espírito que nós conhecemos na atualidade como Bezerra de Menezes. E esse Quinto Varro, para se proteger, para ficar escondido e não ser perseguido pelos romanos, porque tem uma outra complexidade na história, o Apio Corvino morre e ele então pega o nome dele. Ele se batiza, se autobatiza como Apio Corvino. Então ele ficou escondido com esse nome. E muitos anos o filho cresceu e etc, etc. Aí eles vão se encontrar, mas o pai não se revela. Sabe que o Tassiano era filho dele, mas não se revela para o filho. E é interessante porque ele criou uma expectativa tão grande de poder rever o filho, porque ele vinha de Roma, e há toda uma circunstância, as notícias chegam. E ele, como tinha se convertido ao cristianismo de uma forma assim muito... passou a viver com plenitude o cristianismo, ele passa a cuidar de crianças. E fazendo um trabalho de evangelização infantil. E ele prepara uma festa
para que o filho seja recebido lá daqueles que eram as pessoas poderosas, e ele reúne essas crianças que tinham um coral, e esse coral vai cantar uma música para a chegada do filho. E assim aconteceu a história. Eu não vou contar detalhes, senão vocês não vão ler o livro. Mas a coisa não acabou muito bem, não. E essas crianças cantaram um hino, e num determinado momento, esse Tassiano descobre que aquelas crianças estavam cantando um hino cristão. E que ele estava no meio de pessoas que eram cristãs. Inclusive, esse senhor Apio Corvino, que na verdade era o pai dele. E aí é uma cena complexa, e começa um processo de perseguição aos cristãos ali. E o pai morre. Posteriormente, o pai vem a falecer, inclusive nos braços dele. E no momento da morte, o pai, então, se revela, conta aspectos da história, obviamente com todo um cuidado, porque ele já vivia o evangelho, ele deixou de lado as coisas ruins, né? Coisa que muitas vezes a gente não faz, né? Quer contar, conta tudo, né? Nos mínimos detalhes. A parte pior é que a gente dramatiza mais ainda. E isso causou um grande conflito na cabeça do Tassiano. A história vai prosseguir, o pai volta para o mundo espiritual, e como tinha sido dado para ele 100 anos, para ele ajudar no encaminhamento do Tassiano, a espiritualidade favorece e ele reencarna. E a circunstância da vida vai favorecer que já o pai, numa idade um pouco avançada, vai encontrar com aquele que tinha sido seu pai, como uma criança, que tinha o nome de Quinto Celso. E essa criança passa a ser, pela circunstância da vida, mais à frente passa a ser o guia espiritual daquele ancião. Na realidade, na encarnação do Tassiano, ele teve a presença do mesmo espírito com duas roupagens. Uma como aquele que foi o seu progenitor, que desencarna e depois retorna numa outra situação que a vida vai favorecer que os dois se reencontrem. E inclusive essa criança, no momento crucial do livro, não posso contar, porque aí é a última cena. Aí não vale. Aí, na hora que vocês forem ler o livro, vocês vão lembrar de mim, não sei com que tipo de vibração. Então é melhor não contar. Mas o nome do livro, o título do livro, Ave Cristo. Ave Cristo. A ave era a saudação a César. Ave César. Aí os cristãos, naquele período, adotaram a saudação Ave Cristo. Então, o espírito de uma criança pode sim estar numa condição superior à do pai. Porque é um espírito que tem uma trajetória percorrida à frente. Espírito que está com mais experiência em determinados setores. Existem casos que, quando é um espírito missionário, são espíritos que não estão apenas em em outro setor mais à frente do que os seus progenitores, mas na própria escala espiritual. São espíritos com muita bagagem. Certo? Pode acontecer. Então, no dia a dia, a espiritualidade está nos mostrando que nós constatamos isso. Nós constatamos isso na prática. E mais à frente aqui nós vamos ver também o outro lado. É fácil identificar a lucidez de um espírito, independente da idade dele. Existem espíritos aí que com 4, 5 anos, as pessoas que já estão mais tempo aqui na carne, que estão aqui ou acompanhando em casa, sabem do que eu estou dizendo.
Com 4, 5 anos, já se identificava a lucidez que, décadas à frente, se consolidou. Não é? Por quê? O espírito vai apresentando, desde os seus primeiros movimentos, as suas tendências, a sua índole. Porque o caráter ele vai sendo formatado ao longo do tempo, nessa encarnação. Não é? O caráter é uma soma de sentimentos, de experiência, de aprendizado. Tudo isso vai formando caráter. Eu estou falando de tendências espirituais. Porque o caráter pode ser corrompido. Ele pode ser desviado. O espírito pode nascer com muitas condições positivas, mas ele está num meio complicado. Então o meio pode favorecer para que o espírito se, vamos dizer assim, encontre mais complicação. E pode até se desviar dos seus projetos espirituais. Como o contrário, o meio pode favorecer para que haja uma recondução do espírito. Então o Tassiano que nós citamos aqui como exemplo, o Tassiano reencarnou para ser atendido, para ser redirecionado. O pai reencarna na condição de assumir uma responsabilidade de reconduzir o Tassiano. É óbvio que os espíritos que nos tutelam estão numa condição superior à nossa. Porque não é dado uma missão para quem não tem condições de exercer. Agora, também não significa que a missão é dada e que o indivíduo vai cumpri-la na sua totalidade. Porque temos livre-arbítrio. Nós podemos ter uma missão importante, e quando eu falo importante, não é para ser reconhecido lá fora. É importante em nível espiritual, porque existem importâncias aí que só o indivíduo sabe. Ninguém mais sabe. Está dentro dele. Ele sabe da importância. Pegaram aí o que eu estou falando? O pai. O pai sabe da importância de ser pai. Não precisa ninguém contar para ele. E ele também não precisa contar para ninguém. Ó, a minha missão é muito importante porque eu sou pai. Isso é básico. Como é que o pessoal fala? Vamos combinar? Gostei disso, hein? Eu aprendi isso aqui semana passada. Vamos combinar? Tem gente que só fala assim agora. Tudo é que vamos combinar. Tem que saber se o combinado vai dar certo. Agora diz que o combinado não é caro. Se combinou, não é caro. Agora, se não combinou, meu filho, você está sujeito a muita coisa. Só para brincar. Então, é necessário a gente entender que não estou falando das condições vaidosas. Não. Nós sabemos o grau de importância de cada tarefa. E também é óbvio que nós sabemos de acordo com a nossa possibilidade. Porque dois seres podem estar diante de uma mesma missão, ou de uma missão compartilhada, mas cada um dá um nível de importância diferente, porque exige-se aí um ponto fundamental que é o entendimento. Cada um de nós temos um nível diferenciado de evolução, então dois espíritos não podem, jamais vão compreender da mesma forma uma tarefa. Certo? Mas concluindo, então o espírito pode reencarnar para ser guiado por aqueles que estão na condição de encarnados, na condição de desencarnados, por certo. Todos nós estamos sendo auxiliados pelos benfeitores espirituais. Mas no mundo espiritual, os espíritos não interferem na nossa vida. E eu estou falando espírito superior. Espírito superior não fala o que você tem que fazer, não. Se você está indo em médium aí, que está espírito falando para você casar ou comprar bicicleta, pula fora porque é gaiato. E tem gente que paga caro. Outro dia uma me contou, nossa, Isabel, eu paguei R$400 para uma médium vidente. Ela me falou tudo que eu já ouvi no centro. Eu falei assim, pois é, você podia ter dado os 400 lá no centro, porque está uma luta para pagar a conta de luz. E lá ninguém te cobra nada. É óbvio que não ia perder a oportunidade para brincar com a pessoa. Não estou preocupado com a conta de luz, não. Mas eu quero dizer o seguinte.
espírito superior inspira. Espírito superior nos ajuda sem que eles sejam percebidos. Porque eles são professores. Não é espírito superior? Eu não estou me referindo a educadores, porque todo espírito que vai se graduando, seja em qualquer matéria que for, ele se torna referência. E se é espírito superior, é referência no bem. Porque tem muitos que se destacam, mas são das trevas. E você quer ver se é espírito das trevas? É quando ele quer ser reconhecido. Ele quer ser aplaudido. Tem treva aí. Ou então ele quer alguma coisa. Ele te ensina, mas daqui a pouco te cobra. Deu aí? Isso é treva. Espírito superior. Olha o trecho que nós colocamos do Evangelho. Mateus capítulo 22, versículo 16. Na questão do tributo. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Então Jesus é mestre. Ele ensina o caminho de Deus porque ele não olha nas aparências. Ele está trabalhando a essência. E educador por excelência trabalha inspirando para que o indivíduo descubra o seu próprio potencial e desenvolve, potencialize, dinamize este potencial. E, acima de tudo, que adquira autonomia, competência, para ir embora. Na Casa Aberta eu não vou ensinar, não, porque eu quero ela do meu lado. Eu falei assim, está na treva. O Espírito Superior liberta. Ele ensina para que o indivíduo voe. Não é o papel dos pais? O pai, por excelência, e quando eu falo pai, é pai e mãe, né? O pai, por excelência, ele se engrandece diminuindo para que o filho cresça. Não foi o que João Batista falou sobre Jesus? É necessário que ele cresça e que eu me diminua. Ah, mas ele está falando de Jesus. Gente, vamos estudar Evangelho. Esta é a postura do Espírito que vai compreendendo o mecanismo da vida. Ele quer que o outro cresça. Ele quer que o outro tenha oportunidade. Ele quer servir, ele quer facilitar, ele quer dar, ele quer ajudar o outro. Porque quando ele faz isso, quem que ganha? Quem está ensinando, quem está doando. É uma questão de inteligência. Nós procuramos Deus para fazer mercado com Ele. Papai do céu, só me dá isso que eu faço isso. Ou então, eu estou precisando ficar bem com Deus. Então vou dar já que eu falei da dádiva, né? Vou dar o dízimo. Vou ajudar lá no centro. Eu acho que eu vou, agora no final do ano, eu vou pegar uns sapatos que eu tenho lá no meu guarda-roupa. Ele tem 200 sapatos lá, ele escolhe uns 30, que ele já não usa há 78 anos. E ele confere o estado dos 30 sapatos. Ele pega os mais vagabundinhos. Vou fazer caridade. Ele está precisando esvaziar o armário e está com desculpa que vai fazer caridade. Mas tá bom. Continue fazendo, que tem muita gente que está com os pés descalços. Mas faz isso para ficar bem com Deus. Faz isso porque está achando que está evoluindo. Que infantilidade. Deus está preocupado se você está dando moeda? Você acha que Deus está tendo tempo para prestar atenção se você está indo lá no hospital dar passe em alguém? Vamos ser maduros. O que tem de espírito que desencarna, que foi assim, campeão de beneficência na Terra, chega do lado de lá, ele chega mendigo? Mendigo de luz. Ajude o outro. Essa é a dica.
Porque ajudar o outro, você está treinando a não ser egoísta. Mas o grande lance é você amar o outro, que não depende de moeda. Isso é feito no silêncio. E quando eu estou me referindo a isso, já que eu falei do sapato, né, a gente associa muito acha que caridade é só beneficência. Aí a gente acha que nós vinculamos o pensamento àquela pessoa mais carente do que a nossa em nível social, econômico. A caridade legítima ela é feita o tempo todo. É quem está do seu lado, é sua esposa, seu filho. É o mendigo. É aquele que está carente disso ou daquilo. É você e a vida. Não tem time, não tem partido, não tem condição. É toda hora. E isso é que vai definindo para nós um movimento de essencialidade. Por isso é que Jesus ensina o caminho de Deus. Que a gente acha que é caminhar. Tem gente que vai lá para a Terra Santa. Mas deve ser uma viagem maravilhosa, né? Mas vai lá porque vai encontrar, vai lá em Éfeso, na casa de Maria Santíssima. Carlos Alberto, mas que lugar abençoado. Eu não tenho dúvida que deva ser mesmo. Mas observem a peregrinação para aprender um caminho que é muito mais simples do que ir em Éfeso. É o caminho que temos que realizar para dentro de nós mesmos. Foi isso que Jesus disse. Para a gente não se perder com as coisas exteriores. Para milhões de pessoas isso é importante. Estão entendendo o que eu estou falando? Milhões de pessoas que têm esta crença. Isso é importantíssimo. A nossa conversa aqui, ela é respeitosa. Mas o meu compromisso em falar de doutrina espírita é que nós não precisamos de ir em Éfeso. Porque a conexão com o espírito, por exemplo, de Maria Santíssima se dá numa oração. Ou você acha que ela está lá em Éfeso? A pedra está impregnada com... É a mesma coisa de você ter que ir no cemitério para conversar com o seu pai? Dia dos Mortos? Pôr flor para a mamãe? Colocar um objeto para dizer para a esposa que é fiel a ela lá no cemitério. Tem um pessoal que faz... Continua indo. Porque tem uma turma que passa depois, que faz uma festa, pega flor, pega bebida, pega isso, ó, faz até um dinheirinho. Continue fazendo. Agora eu queria te dizer, com todo respeito, que você não precisa ir no cemitério. E, aliás, o seu ente querido, ele não está vinculado ao despojo. Como eu espero que nós não fiquemos. Porque quem vai muito para o cemitério costuma, depois que desencarna, fica agarrado lá. Porque a vida dele, o plano mental dele está no cemitério. Como tem muitos sacerdotes que o campo mental dele está vinculado à igreja. Ele desencarna, para onde que vai o sacerdote? Ele vai para o altar esperar os anjos. Isso acontece demais, gente. Os espíritos narram para nós, por exemplo, místicos, religiosos, que esperam, após a morte, os anjos vir para levá-los em carros, em carruagens de fogo, anjo puxando. Vocês sabem que tem pessoas que acreditam nisso? Sabe como que elas são retiradas dos cemitérios? Muitas vezes os espíritos plasmam carruagem, plasma anjo. Deve dar um trabalho, não deve? Não, tranquilo. Anjinho com asinha, com luz. Vem cá. Glória a Deus! Estou sendo resgatado. Põe o indivíduo lá, agora vamos embora. É como se você, no Natal, escondesse o presente e falasse para a criança, agora pode vir que Papai Noel já passou. Não tire o sonho das pessoas. Não mate a esperança das pessoas. Mas eu estou dizendo para um grupo que, se está na casa espírita, em tese está se candidatando para ouvir revelações que sejam eficientes. Revelações que sejam producentes e que venham nos ajudar.
Porque a vida está passando. A vida está passando numa velocidade muito grande. E o que é que nós estamos fazendo? Como que está a nossa condição íntima? Podemos dizer que já estamos bem, inclusive, para desencarnar? Mas é melhor mudar de assunto, nós estamos chegando no Natal. Pergunta 198. Ficou claro até aqui? Denise, eu não te passei a palavra. Por favor, tem 2 perguntas aqui. Uma é da Marinalva, do Rio de Janeiro. Você começou no início da palestra a falar sobre o suicídio e depois falou sobre o desenvolvimento do espírito. Então, ela perguntou assim, existe suicídio involuntário? Aí ela deu o exemplo de Platão, que foi obrigado a tomar cicuta. Então, ela gostaria de saber a respeito disso. Sócrates, melhor. É porque ela colocou Platão aqui. Perdoe-me, tá porque eu turma. Também derrapei. Está na mesma turma. Bom, ele foi obrigado a tomar cicuta, né? Aí tem uma passagem extraordinária. A mulher dele disse assim, mas eles estão te obrigando. Eles vão te matar. Você é um homem justo. Mas você queria que eles me matassem por ser injusto? Essa é a resposta de um espírito superior. Quando ele foi preso, prendem meu corpo, mas não podem prender minha alma. Extraordinário. Extraordinário. Suicídio involuntário. Existem vários tipos de suicídio. Matar o tempo, afirma Emmanuel que é um tipo de suicídio. Mas eu preciso mudar de assunto. Com todo respeito à nossa companheira. Qual que é a outra pergunta? É do Daniel Rosa de Assis. Ele pergunta, o espírito que traz características voltados mais às coisas espirituais, desprovido de menos orgulho e egoísmo, precisa de maior preparo dos pais pela sua evolução nas tarefas que trará? Se ele tem toda essa condição, ele está reencarnando para ajudar os pais. Não são os pais que têm que preparar para receber um espírito dessa envergadura, não é verdade? Então, isso é uma questão, né, básica de reflexão. No nosso mundo atual, a tendência é que haja um certo equilíbrio, que não dá uma diferença muito grande. Não é? Mas os filhos sempre estarão trazendo lições para o aprendizado dos pais, como os pais trouxeram lições para o aprendizado dos seus pais. Agora, os pais de hoje, quando oferecem os seus melhores recursos, no seu sentido moral, psicológico, espiritual para os seus filhos, estão semeando, porque amanhã esses pais vão ter que voltar. Em alguns casos, podem vir até ser filhos dos seus próprios filhos, se a desencarnação for rápida. Embora eu não goste de trabalhar nessa linha, porque senão daqui a pouco a gente fica procurando aí nos filhos que vão nascer se é a reencarnação dos pais. Calma. Mas é muito comum. O avô desencarnou lá, nem conheceu o netinho direito. O neto cresce, está arriscado. O avô que desencarnou reencarnar naquele próprio grupo, porque tem atividades, tem missões ainda a serem cumpridas. Os grupos, eles se completam. As individualidades, elas se realizam mediante ao crescimento de todos. Agora, não necessariamente você vai reencarnar no mesmo grupo. Você está nessa família, amanhã você pode estar em outro grupo. Você está no Brasil, amanhã você vai reencarnar lá na faixa de Gaza. O que vocês acham? Hein? Lá em Jerusalém. Hein? Viver o conflito lá dos cristãos, aquela confusão toda, hein? O Trump falar, não, aqui é de Israel. Aí o outro se revolta. Olha, para vocês verem, que extraordinário reencarnar nesse lugar, fundar um centro espírita lá, hein, Sony? Já imaginou? Fazer a reunião do Livro dos Espíritos e bomba explodindo para lá, para cá. No movimento espírita a gente brinca, pessoal, valoriza o que tu tem. O indivíduo fica discutindo muito no movimento espírita aí, criando polêmica, lançando livro com teses esdrúxulas, proféticas, isso tudo vocês vão encontrar por aí. Aí depois vai consertar. Aí vai reencarnar naquelas regiões mais inóspitas, porque não tem nem livro direito.
não tem internet, não vai ter tablet, não vai ter facilidade nenhuma, mas vai ter que trabalhar com a aspereza, com as dificuldades, para entender que nós estamos tendo uma oportunidade valiosíssima de crescer e nós não podemos perder tempo. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado que o seu pai? O que vocês acham? Pode, não pode? Graças a Deus. Pergunta 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Resposta. Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Essa primeira frase já dá um ensinamento belíssimo para a gente. Se não fez o bem... Não, mas eu fiz de propósito. Hein? Se não fez o bem, fez o mal. Por quê? Se não fez o bem, fez o mal? Porque o que é o bem? É a ausência do mal. O que é o calor? A ausência do frio. O que é a luz? A ausência da treva. Entendeu? Então tem muita gente que fala assim, não, sou um homem bom, não faço mal nem para passarinho, mas não faz o bem para ninguém. O Rodrigo usou uma expressão que está no Livro dos Espíritos. A condição estacionária. Nós, o espírito, por pensar, diz o filósofo, logo existo. O pensamento é produção do nosso campo mental, é energia. Então, nós estamos trabalhando só com pensamento. Mas só o pensamento não vai nos auxiliar na evolução. O pensamento é o caminho. O que é a verdade? É a prática do pensamento. E qual que é a consequência da prática? É a vida. Foi Jesus quem nos revelou esta equação. Quando ele disse, eu sou, capítulo 14 do Evangelho de João, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Constantino estipulou, ele é Deus. E nós entramos na barca furada até hoje. Por que Constantino fez isso? Porque Jesus tinha que ser um ser divino. Jesus tinha que ser Deus. Por uma questão política. Observem como nós somos crianças espirituais. Qual é a posição do imperador? Vocês estão lembrados das histórias que vêm lá do Egito? O faraó não é o divino? O faraó não é Deus encarnado? Então os imperadores romanos, Augustos, são representantes da divindade. Os imperadores se autoproclamaram os representantes de Deus. Se Jesus fosse apenas representante de Deus, Jesus ia disputar espaço com Constantino. Muito simples. Ia dar conflito. Não ia? Ia tirar a autoridade dele. O presbítero Arius, que é uma encarnação de Emmanuel, lutou contra isso. Porque houve um movimento lá atrás, chamado dos docetistas, que fizeram de tudo, e até hoje tem muitos reencarnados e outros no plano espiritual, que lutam com todas as forças para fazer Jesus Deus.
dando para ele, inclusive, um corpo diferente do nosso. Corpo fluídico. Como se Jesus vivesse aqui um grande teatro. Tudo mentirinha. Ele desaparecia, aparecia quando queria, mas eu não vou entrar no mérito dessa questão, porque ela é complicada. E, na realidade, Jesus é o Espírito, nosso irmão, que encarna. Ele não reencarna, ele esteve aqui uma vez. Ele encarna num corpo de carne. Ele reduz as suas expressões vibracionais. Porque se ele não reduzisse, o corpo não ia suportar aquela usina que ele era. Que ele é, né? Que ele era no sentido histórico. Então ele se faz homem para mostrar para nós que é pela humanização que o espírito cresce. Nós vamos evoluir sendo humanos. Quando a gente fala, quando nós estudamos em Jesus a questão de servir, de ter compaixão, é desenvolver a humanidade espiritual dentro da gente. Porque o que nós investimos não é na humanidade. Nós investimos na paixão, é no sensório, em todos aqueles movimentos que nos aproximam do que está na retaguarda, do primitivismo, do animalismo. É isso que o ser intelectual muitas vezes alimenta. Ele quer para ele. E sendo que os animais nos dão belas lições do que é dividir. Fiz-me claro? Complexo? Não. Dá para a gente trabalhar com muita calma. Então, se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Isso é criança, não é? Vamos voltar? Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progrediu até a pureza. Então quer dizer, uma criança desencarna. Qual vai ser a destinação dela? Se é um espírito comum, um espírito que está numa condição de evolução como as nossas, na maioria das vezes vai estar dizendo que é um espírito que veio completar o que estava interrompido. Ficou claro essa parte? Então vocês vão entender por que uma criança de 3, 4, 5 anos vai desencarnar. Um jovem, 14, 15 anos, descobre que está com câncer. Em 2 anos desencarna. É doloroso, não é verdade? A maioria dos jovens, quando não assim, vai desencarnar de acidente. Nesse mundo violento aí, das maneiras mais difíceis, foi uma bala perdida que atingiu o indivíduo. E ele desencarna com 21 anos de idade. Estava lá, andando no calçadão de Ipanema. Aí teve um assalto do outro lado, a bala atingiu ele que estava fazendo uma caminhada. Foi por acaso? O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Essa definição está no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado pelo Chico, capítulo 16. Posso continuar? Mas existem, então, crianças que podem ser espíritos muito evoluídos, que passam como um foguete entre os encarnados. Deixam belíssimas lições, mas desencarnam e vão continuar auxiliando os familiares como espíritos benfeitores. É muito comum também acontecer. Eu acompanhei a desencarnação de uma companheira que ela teve uma quantidade de filhos, que antigamente em Minas, no interior, a gente falava que vingaram. Porque tinha menino que não vingava, né? Vocês lembram disso? Não, vocês são novos, vocês são aqui da capital, né? Como é que é? Pois bem. Então, ela teve tantos filhos que vingaram e teve uns 2 ou 3 que não vingaram, ou seja, morreram. Lembrei do Nesta Capitinga. Morreu, né? Lá da escola do professor Raimundo. Isso me fez ir longe.
Mas aí, essas crianças desencarnaram em eternidade, com poucos meses, enfim. E eu acompanhei a desencarnação dessa companheira. E foi uma desencarnação lenta, uma idade bastante avançada, e a velhinha foi apagando, como a gente fala na linguagem popular. E nos últimos instantes dessa companheira, nós estávamos aplicando um passe lá no leito, e ela abriu a vidência dela e ela começou a identificar a presença de espíritos no ambiente. E foi uma lucidez assim tão repentina, foi muito extraordinário, foi muito interessante esse processo. Porque é como se ela estivesse dormindo, de repente abriu os olhos e pum! E quando eu vi a lucidez dela e ela começou a conversar, ela ficou em coma há muito tempo. E ela começou a conversar de uma forma com desenvoltura, e ela me reconheceu, e ela do nada começou a nominar espíritos presentes. Os encarnados que estavam, a maioria pensou, né? Na hora de morrer ficou tantã. Né? Porque aí ela foi lembrando. E por fim, ela num momento de muita emoção, ela pronunciou o nome de um filho. E eu conheci os filhos. Eu falei assim, mas não é seu filho. Como não? Como não? E ela começou a fazer a descrição. E o espírito começou a conversar com ela e foi quem auxiliou a desencarnação dela de uma forma bem objetiva. Quem foi esse espírito? Foi um daqueles que não vingou. Um daqueles que não vingaram, né? Fato. Ou seja, o espírito passou por um processo de reencarnação rápida, deixou um rastro rápido de luz, mas intenso, tão intenso, que quantas décadas depois, o espírito que havia sido mãe, né, vai reconhecê-lo e trouxe esse testemunho que nos tocou profundamente. Então, isso é comum acontecer. Quando a gente vai levantando os véus, cada um aqui vai lembrar de alguma história similar. Eu prometi fazer a questão 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Por quê? Resposta dos espíritos. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que se devera terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, didaticamente, o que eu já tinha dito anteriormente fica aqui apresentado como texto. Então, lá atrás eu disse, a desencarnação de uma criança, ela envolve também os pais. E a provação que os pais vão ter essa oportunidade, tem a ver com o aprendizado e, em alguns casos, resgate. Porque, de alguma sorte, foram copartícipes, seja de uma desencarnação desse espírito, que hoje é criança, mas que antes desencarnou antes do tempo, podem ter protagonizado, podem ter induzido, por atitudes irresponsáveis, podem ter levado alguém à loucura. Entenderam aí, gente? Como é complexo? A gente costuma tratar esse assunto aqui e, vez por outra, a gente observa como que ele mexe. E nem sempre a doutrina espírita ela nos deixa confortados. Há pouco tempo uma pessoa me fez uma pergunta durante um estudo e eu vi claramente que a pergunta foi bem assim típica para justificar para si mesmo um equívoco.
que a pessoa cometeu nesta vida. E eu estava esclarecendo o assunto em nível geral. Mas eu fui percebendo que a pessoa foi ficando tão incomodada, até que ela me enviou uma pergunta e eu vi claramente a necessidade dessa pessoa. E eu percebi que a resposta complicou mais ainda a condição do indagador. E aí, eu fiquei pensando, e os amigos espirituais nos ajudam, por certo, por causa da responsabilidade dessa tarefa, porque nós não podemos aqui dar opiniões. Nós temos que trabalhar com a expressão que está na obra básica. O Espiritismo, ele é simbolizado por uma espada. Todas as vezes que vocês abrirem o Evangelho, o Antigo Testamento, e encontrar o termo espada, lembre-se que a espada, numa análise dos teólogos, ela representa a verdade. Não a espada que a gente utiliza contra o outro, mas a espada da verdade, que deve ser utilizada não para esgrima intelectual, mas utilizada para abrir a entranha. Esse é o papel do Evangelho. Por isso é que no Evangelho fica claro para nós que quando a mensagem do Evangelho entra na boca, ela entra doce. Porque ela é consoladora. Vinde a mim todos vós. Mas lá na frente, e eu estou me referindo aqui ao capítulo 28, ou melhor, capítulo 11 de Mateus, no versículo 28, Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ponto e vírgula. Até aí estava bom. Mas depois ele diz assim: mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É espada. Tomai sobre vós o meu jugo. É óbvio que o meu jugo, o jugo de Jesus é um jugo suave. É leve. Por que é leve? Porque com o entendimento a dor toma uma outra dimensão. E esse entendimento, ele não fica preso à intelectualidade dos indivíduos. Isso brota de intuição. São verdades que nascem do coração. Quer um exemplo? Tu passa ali na rua, tem uma lixeira, de repente você vê um choro de uma criança. Imagina essa cena. O que a lógica vai patentear? Qual o impulso que o indivíduo vai ter? Ele vai ver o que está acontecendo ali. E vai constatar, isso é uma criança. Ele vai recolher essa criança. Certo? Isso não é intelectualizado. Isso é uma expressão da humanidade que todos nós temos. Nós somos espíritos. Então, o lado divino está dentro de nós. A perfectibilidade está dentro do coração de cada um de nós. Que nós vamos desenvolvendo com o entendimento. É óbvio que quem tem mais conhecimento no que remonta às questões espirituais, a tendência é que a conduta seja diferente. Se a conduta é diferente, a conduta ela tem a ver com pensamento, e com sentimento e com ação. A dor está te vergastando, você percebe que não tem outro caminho a não ser encarar a dor. Você tem que encarar a dor. Você tem que lutar contra ela, para você sobrepor. Você vai crescer com isso. Agora imagine um indivíduo que não tem nenhuma noção de espiritualidade, seja em nível intelectual ou íntimo. Ele entra no plano do desespero, imediatismo, e resolve
tomar providências para acabar com essa dor. E tira, por exemplo, a própria vida. Ou tira a vida do outro. Qual é a consequência disso? Se ele entrou em desespero, é porque essa dor, ela tomou uma dimensão do inexplicável. E a postura foi imatura. Foi covarde. Certo? Vocês já imaginaram se nós tivéssemos que fugir dos nossos problemas? Para que teríamos problema? O problema existe para ser encarado. Então é lógico que o conhecimento, a maturidade espiritual, vai favorecer para que a conduta seja uma conduta que liberte, que não aprisione. E que não dificulte mais ainda os processos. Não é simples o assunto, não. Porque você, eu, todos nós estamos diante de desafios na vida. Tem problema que não tem jeito de você terceirizar. O problema está lá na sua família. O problema é seu, está com você. Por isso é que Jesus diz, vinde a mim. Ir a Jesus é ter humildade, é pedir ajuda. E muitas vezes a arrogância, o orgulho, fecha as portas para qualquer tipo de intervenção. A espiritualidade está tentando nos ajudar, mas você não abre, nem do papo. Não tem a mínima condição de discutir o assunto. Não quero. Como assim? Como que tu vai ser ajudado? Então tudo na vida precisa de ser analisado como recursos da providência divina para o nosso burilamento, para o nosso crescimento espiritual. Isso é que nos vai trazer maturidade. Aqui na Terra nós queremos o menor esforço. Falar que é fácil, que é simples, é onde que a gente quer, né? Aí outro dia eu ouvi um pensamento que eu achei assim extraordinário. Que a gente quer tudo fácil, quer o sucesso. Quer o sucesso, mas não quer o trabalho. Você sabe aonde o único lugar que o sucesso antecede o trabalho é o dicionário? O único lugar que vocês vão ter sucesso antes do trabalho é no dicionário. O S não está antes do T? Então, se a gente quer falar de vitória, aí sim a gente vai para o trabalho. Porque o trabalho antecede a vitória no dicionário, não é assim? Vocês estão de acordo? Hein? Pois bem. Então Kardec faz o seguinte comentário final para nós. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Ai, Jesus. Vai para o limbo? Já pensaram nisso? Vai para o limbo. Um anjinho. Hein? Não precisa nem de encomendar a alma. Foi assim que nós trabalhamos durante muito tempo. Ah, mas ela não foi batizada, Casalberto. Então vamos lá, vamos fazer uma prece, porque aí, né? Aí ela vai estar nos braços de Deus. Se uma única existência tivesse o homem, e se, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderiam à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca, sem exceção.
e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até o pendor para o roubo e para o assassino? Não obstante os bons exemplos de que todos os lados se lhes dão, a lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde há precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas, é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça divina. Allan Kardec, o pedagogo de Lyon, incomparável nas suas explanações, na sua lógica irretorquível, clara, objetiva, insofismável. Aonde está a justiça de Deus se tivéssemos apenas uma vida? O Chico Xavier, quando questionado sobre a questão da justiça divina, o Chico costumava utilizar o recurso dos exemplos das crianças, porque elas tocam profundamente a nossa sensibilidade. Qual o pai que não se sensibiliza vendo um filho num leito de morte, com doenças complexas, com a idiotia, as hidrocefalias, por exemplo, não é? A cegueira, surdez e tantas doenças ou disfunções? Qual ser humano não se toca? Então Chico utilizava. Deus é a expressão mais pura e genuína do amor, da bondade e da justiça. Por que Deus permitiria isso? Por que Deus permite que tantas crianças tenham uma vida pródiga? São belas, facilidades, condições favoráveis para estudarem em escolas de primeira linha. Imagina uma criança que reencarna naquelas situações mais complexas da África, enquanto outras crianças reencarnam na Suíça, na Áustria, países tidos como primeiro mundo. Não estou falando do Brasil, não é? Só para a gente caminhar um pouco para fora. Porque o Brasil, por certo, é considerado pelos espíritos o coração do mundo, porque aqui Jesus escolheu essa terra para dizer para todos que aqui reencarnam: vinde a mim. Porque no Brasil nós temos tudo que precisamos para evoluir. O que nem sempre o espírito encontra lá na Suíça, na Áustria
na África. Embora todos os lugares são de Deus. Eu estou dizendo o Brasil. Inclusive para a gente entender que esse país é um grande hospital. É um grande hospital. Então nós estamos falando de crianças que enterram idades, desencarnam, que vão para o mundo espiritual, e elas vão ter a mesma sorte do que o adulto que fez o bem ou que fez o mal. Não, não. Vamos pontuar as coisas. A cada um, afirma Jesus, é dado segundo as suas obras. Isso é claro para nós. Aqui na terra, a cada um é dado segundo as suas obras. Quem trabalha tem retorno. Não se mire no trabalho remunerado ou no sucesso de poucos. A história da humanidade é rica de poucos que atingiram as culminâncias. Você pega um Bill Gates, aqui no Brasil o Silvio Santos, não é verdade? O Silvio Santos é um grande exemplo de sucesso ou de trabalho? De sucesso e trabalho, né? Mas o trabalho veio antes, não foi? Ele não era engraxate? Vocês conhecem essa turma nova aqui, não assiste Silvio Santos, não conhece a história dele. Vendia caneta aí, tá vendo? Depois criou, olha para você ver, a porta da esperança. Baú da felicidade. E o povo ia lá, quem quer dinheiro? Vocês lembram? O Silvio Santos distribuindo dinheiro? E o povo doido para receber dinheiro. E na realidade ele estava tentando mostrar, eu vou transcender o trabalho do Silvio Santos agora, observem bem. Ele estava tentando mostrar que quem quer dinheiro tem que ir atrás do dinheiro. Quem quer esperança tem que ir atrás da esperança. Não é verdade? Tudo isso, tudo que a gente vai aqui, todas as aquisições têm a ver com o tipo de busca que você empreende. Por isso é que Jesus define para nós no capítulo 7 de Mateus: pedi e obtereis. Está chegando a época da mega da virada. Pedi e obtereis. O indivíduo entra na fila da loteria. Senhor Jesus, o Senhor falou, pedi e obtereis. Senhor, sopra os números para mim. Aí ele, na hora que ele vai marcar os números da mega, né? Aí ele põe até a mão na testa para psicografar. Quem sabe o Chico Xavier, os espíritos vão dizer os números, não é? Aí ele lembra dos espíritos da FEAC. Nossa, os espíritos da FEAC podiam me ajudar. O Brasil está em crise. E olha, ainda ele chega na condição de falar sim para os espíritos da FEAC. Ele chega a conversar com Allan Kardec. Senhor Allan Kardec, se o senhor meditar as dezenas, olha, quanto? 200 milhões? 220? Olha, a senhora está podendo. 220 milhões. Senhor Allan Kardec, se eu ganhar 220 milhões, eu prometo de pé junto que pelo menos 10 mil eu dou para a FEAC. Ele ganha 220 milhões, meu filho. Nem de FEAC ele vai lembrar. Ele só vai lembrar depois que desencarnar, que o dinheiro foi embora e está lá no mundo espiritual, nu com a mão no bolso. Porque o caixão não tem gaveta. Vai levar nada por lá de lá, não é verdade? Vocês estão rindo, mas o assunto é complexo. Então, pedi e obtereis. Qual que é o foco? Buscar e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então, essas crianças mexem conosco porque elas falam sobre a justiça de Deus. Eu estava falando do Brasil porque elas vêm para o Brasil. Nós somos crianças. Nós estamos recebendo crianças. Muitas vão desencarnar em tenra idade. Mas o nosso compromisso, quem sabe é de prepará-las pela evangelização. Quem sabe, um pouco que tu oferecer pode auxiliá-las na chegada no mundo espiritual. Mas nós temos que focar no grande futuro. E a criança é o cidadão do futuro. Nós precisamos de focar nelas e cumprir a nossa missão como educadores. Porque eu estava dizendo que o Brasil é o coração do mundo, porque aqui Jesus convida a espíritos que já perpassamos muitas sendas nesse planeta. Já vivemos em muitas moradas, em muitos países.
Tivemos muitas experiências. E agora viemos para o Brasil. Olha que interessante. Que grande hospital que é o Brasil. Inclusive de espíritos loucos, dementados. O Brasil é um hospital do SUS. É um hospital do SUS. O que nós encontramos nessa saúde precária do nosso país reflete a pobreza espiritual desse povo. A pobreza nossa. É triste, mas eu vou dizer. O indivíduo está na fila, precisando de fazer uma extração de dente. No posto de saúde costuma não ter nem o analgésico para tirar a dor de dente do indivíduo. Profissionais sem condições de extrair o dente. É doloroso, não é isso? Do mesmo jeito que é muito doloroso você ver o que todos nós acompanhamos aqui, na sua grande maioria, o depoimento de um político que se candidatou na primeira vez, só para ver no que dava. Ele foi eleito por 2 vezes o deputado mais votado da história. O Tiririca. O palhaço no sentido de profissão. Ele é um palhaço. E ele se candidatou e chegou num cenário em que muitos já viveram o que ele viveu. Eu estava me recordando hoje de depoimentos do Clodovil, um homem sério, justo, e que chegou lá, bateu de frente contra todo o sistema. E quando ele pegava o microfone para discursar, ele não era como o Tiririca, que não sabe nem conversar direito. Mas ele discursava, e ele colocava todo mundo no chinelo, porque ele falava que esse sistema aqui é corrompido. Então, vamos refletir, desde o sofrimento daquele povo que está precisando de remédio, de alimento, de saneamento básico, até os milionários, os usurpadores, como estes, a maioria dos políticos que nós temos nesse país atualmente, usurpadores. São todos nós espíritos doentes. Cada um com a sua doença. Existem loucos, existem esfarrapados. Existe a lepra física, existe a hanseníase moral, espiritual, perispiritual. Jesus está acolhendo a todos nesse país, como em todos os lugares. Então, quando aparece aquelas mentes maquiavélicas, que você vê claramente que são espíritos, que têm a índole inferior, como dirigentes de outros países, como nós estamos vendo, que estão brincando de videogame, que se apertar uma bomba atômica, vocês já imaginaram a irradiação? Quanto câncer que vai se espalhar pelo solo desse planeta? Pode não atingir fisicamente, mas atinge por irradiação depois. Então esse é o estado que nós nos encontramos. E nós precisamos de entender que a loucura, a idiotia, o fanatismo, a intolerância, as conspurcações, os frutos teratológicos estão em todos os ambientes da sociedade. Em todos. Do rico ao pobre. Do amarelo ao vermelho. Do branco ao negro. Do homem ou da mulher. Dos trans. E de todas as terminologias que se inventam a cada momento. Tudo isso retrata a confusão psíquica que cada um de nós estamos tendo a oportunidade de lidar. Porque o que está lá fora reflete a minha necessidade daqui de dentro. E no dizer do espírito Bezerra de Menezes, embora o painel seja sombrio lá fora, a espiritualidade revela que nunca se amou tanto como agora.
Nunca se fez tanta luz quanto agora. Por isso que o símbolo utilizado de que o momento é um momento em que os refletores estão acendendo, ou seja, a luz está brilhando. E quando a luz brilha, a treva se incomoda. A treva está preocupada com a Lava Jato. Não está? A treva, espero que incomode vocês quando vocês forem votar. Então, todos os nomes que estão envolvidos, não tenham medo de votar em novos políticos. E eu não sou partidário. A minha política, a política que eu tenho aprendido com Jesus, é a política divina. Então, nós temos um compromisso. O espírita é político também. E nós precisamos, como todas as pessoas, nos conscientizarmos que temos que passar uma vassoura. Limpar a área. Correndo o risco de outros que vierem encontrarem um sistema corrompido, que vão se corromper, mas o processo da limpeza, ele não acaba nunca. Não é, mamãe? Dona de casa. Ô, gente, tem coisa pior. Na hora que você acaba o almoço, você limpa a cozinha toda. Porque um bom cozinheiro faz a comida, mas ele entrega o almoço com a pia limpinha. Esse é o bom cozinheiro. Daqui a 5 minutos, 780 copos. Você varre, limpa, chega o povo. 15 minutos depois com essa chuvarada em Belo Horizonte, hein? Jesus podia mandar um tiquinho de chuva lá para cima também. Mas essa chuvarada em Belo Horizonte, hein? A casa cheia de barro. Já imaginaram? Significa que não acabou. Se existe o problema, é porque não acabou. Fica a mensagem para nós. Quando observarmos a sujeira, ao invés de sair para condenar, para bater, para falar bobagem, para entrar na treva, quem sabe fazer prece até para o Tiririca, porque ele abandonou o cargo. Ele falou, não fiz nada aqui, eu tentei. Você já imaginou se todos nós desistíssemos? Se todos nós abandonar o barco? Então vamos fazer prece para o Tiririca colocar o nome dele lá de novo, receber milhões de votos para ele voltar. Porque é necessário tiriricas. É necessário pessoas que tenham coragem de fazer diferente. Mas para fazer diferente, é necessário pensar diferente. Planejar diferente. Aí a sua atitude, lá na frente, bem pensada, bem planejada, organizada, será diferente. E a diferença aqui, grande parte da sociedade não tem nas mãos. E o espírita tem. Nós temos a doutrina espírita. É a melhor religião? Não. Porque aqui é a alma das religiões. As religiões são departamentos. O espiritismo é a alma do evangelho. Que no dizer de Allan Kardec, amanhã será de domínio público. O espiritismo não é dos espíritas. Os sacerdotes vão estar estudando. Os seguidores vão estar batendo o olho aqui, refletindo, como eu abri aqui por acaso. Questão 132. Qual o objetivo da reencarnação do espírito? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A reencarnação não é para espírito, para espírita. A reencarnação é para todos, porque é lei divina. Entenderam aí? Então vamos pensar que nós temos um trabalho a fazer. E esse trabalho foi consignado por Jesus. Porque ele disse, vinde a mim. E nós viemos para o Brasil. Como nós fomos para outros locais. Eu agora vejo que uma amiga está nos assistindo da Bélgica. Ela mora sozinha na Bélgica. E ela leva a mensagem do Espiritismo para muitos companheiros lá. Então receba este estímulo, aonde você estiver. Leve a mensagem da paz, não da religião, no seu sentido clássico, mas a da boa conduta, do bom exemplo. Leve isso. Porque Jesus nos acolheu, ele chamou, vinde a mim, nós fomos. Ele nos deu casa, comida e roupa lavada. Hein? Nós vamos ficar até quando? Só esperando que ele nos dê tudo na mão.
Arnaldo Rocha, o Tassiano, que eu citei aqui no início, que foi um grande amigo nosso, parceiro do livro Chico, Diálogos e Recordações. Hoje, Arnaldo do mundo espiritual, junto com Meimei, a sua querida amada. Arnaldo costumava dizer assim para nós: o grande problema do ser humano é que ele continua apertando o parafuso e ficando com um quadrado da hipotenusa na cadeira. Nós temos que aprender a tirar o quadrado da hipotenusa da cadeira, levantar os joelhos desconjuntados e sair para semear, para trabalhar, ter a coragem de fazer cada vez de uma maneira especial. Na próxima semana estaremos de volta para a conclusão do ciclo. Eu convido vocês a estar conosco, porque depois haverá uma interrupção das atividades da casa e nós vamos retornar no final, na segunda quinzena de janeiro. Se alguém aqui não voltar na próxima semana por impedimentos naturais, levem o meu abraço. O abraço de todos os trabalhadores da Casa de Kardec. Recebam as flores que agradecem a presença de vocês, o apoio, a confiança nesse projeto. Se algum dia vocês voltarem, serão recebidos sempre com braços abertos. Se não, porque não sabemos o dia do amanhã, de onde estiverem, saibam que nesse endereço de Kardec, vocês terão sempre amigos de verdade. Um grande abraço. Nós agradecemos ao Carlos Alberto pela belíssima